Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura da palavra do Senhor Jesus aqui no nosso canal, que você possa ser edificado, renovado através da palavra do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando nos capítulos 30 e 31 de Jó, aleluia, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 26 ao 52. Vamos iniciar a nossa leitura, capítulo 30 do livro de Jó. Essa gente zomba de mim e me ataca, mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente e nem os cachorros que cuidam do meu rebanho. De quem me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e casca de árvores e se alimentam de raízes, que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que o espanta aos gritos, como se fossem ladrões. Tem de morar em barracos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Urvam no meio das moitas e se ajunta debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem zombar de mim. Mas para eles eu não passo de uma piada. Sente nojo de mim, se afasta e chego até a cuspir na minha cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furioso, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca e me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir, e ninguém os faz parar. Entra por uma brecha da muralha, e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento, e a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor me atormenta e não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desamarrou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valo mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me responde. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegue com o teu todo poder. Fazes com que o vento me carregue e uma tempestade violenta me joga de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Porque ataca o homem arruinado, que não pode fazer nada, a não ser pedir piedade. Por acaso não chorei como as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade, veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. E me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os úvios do lobo e os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta, o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre das liras e flauta, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Eu jurei que os meus olhos nunca haveria de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que há de lá no céu o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço.
Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que eu sou inocente. Nunca cobicei nem adulterei. Se por acaso me desviei do caminho certo, e se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escravo do outro e que os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível infernal, que destruiria tudo o que tenho. Sempre fui justo e caridoso. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que seria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegei as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha com que se cobrir. Eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que tinha apoio dos juízes, então os meus braços sejam quebrados, que seja arrancado dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Nunca fui infiel a Deus, jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca adorei, nem em segredo, a não lhes darei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima. O tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, e nem sovina, e nem hipócrita. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, e nem fiquei contente se lhe acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedavam na minha casa. Jamais procurei cobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, e nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado com receio de que zombasse de mim. Aqui termino a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse aqui. Eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu carreguei no ombro e a poeira porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, aleluia, e nem gritaram ao céu contra mim. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhos como devia, e jamais deixei que morresse de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinho em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 30 e 31
do livro de Jó. Agora vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do versículo 26 ao 50, aleluia, aos 52. Aleluia. Paulo continuou: meus irmãos descendentes de Abraão, também vocês, não judeus que temem a Deus, escute essa mensagem de salvação. Foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, aos condenaram Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazer tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles os atiraram na cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou. Durante muitos dias, ele apareceu às pessoas que eu tinha acompanhado na Galileia, até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Glória a Deus. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo de número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi dito que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecado é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenha cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditam, mesmo que alguém explique. Quando Paulo e Bernabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firme na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-lo e acham que não merece receber a vida eterna, então agora vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que vocês levem a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias
da alta sociedade convertida ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e o expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida através da palavra. Que Deus abençoe.